Aleluia. Boa noite, queridos. Glória a Deus. Que bênção, né? Ontem nós tivemos aqui o culto para as mulheres. Quem é mulher aí deu um glória. Esquio fraco, irmão. Pelo amor de Deus. Nem parece que nós tivemos aqui ontem mais do que 200 mulheres, né? Vamos lá. Quem é mulher aí deu um glória. Muito bom. Gente, que bênção ontem, viu? De verdade, foi tão bom que eu até vim para cá. Eu não entrei não, mas fiquei ali fora, né? Com a vontade de entrar, né, gente? Mas não entrei não, fiquei firme ali fora. E glória a Deus que eu estava ali fora e vendo as mulheres quando foram embora, tão felizes, né? E comentando e falando, e eu creio que isso é só o começo. Amém, queridos? Glória a Deus, que bênção mesmo. Gente, vocês viram o espelho ali fora? Olha ali, gente, olha ali, dá uma olhadinha ali. Rapaz, chique esse espelho, hein? Meu Deus. Essa é a mulher mais linda do meu universo. Aleluia. Gente, que bênção, né? A gente recebeu essa doação desse espelho. A gente vai colocar uma frase ali bacana ainda, em nome de Jesus. E eu quero pedir muito a você que você cuide, tá bom, querido? Do que é nosso, do que o Senhor tem colocado para nós. Que eu falo nosso porque realmente nós somos igreja e o Senhor tem confiado aos nossos cuidados. Amém? Então, você que tem criança, né, tenha muito cuidado lá com o seu filho, né, para ele não estar lá batendo, estar de arrancar o LED, e até mesmo porque é um espelho, né, é um vidro, é perigoso. Então, quem tem criança, tome cuidado em nome de Jesus, para que a gente não venha ter nenhum problema. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra, queridos? Vamos. Estamos numa série de... Muito bem. Olha aí, não olharam não, né, para cá? Olharam não, tinha chegado não. E quem lembra da mensagem do domingo passado? Muito bem, essa mesmo. Isso, muito bem, né? Que nós falamos aí sobre Adão, sobre o jardim, e foi muito, muito bacana, tá? Então a série vai continuar. Hoje vai ser a segunda mensagem. O tema da mensagem é quando Deus muda a nossa identidade. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: eu creio que Deus já mudou a sua identidade. Eu também creio em nome de Jesus. Então, semana passada, nós começamos esta série e nós vimos algo muito importante logo lá no início da Bíblia, tá? Algo muito importante mesmo. Falava do Éden, falava da voz de Deus e foi muito bom mesmo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida e a história de Jacó, que se der tempo, nós entramos pelo menos para falar um pouco sobre os dois homens de Deus. E eu tenho uma pergunta para você hoje à noite. O que acontece quando alguém se encontra com Deus? O que acontece? Nós temos um retiro aqui na igreja que nós chamamos de Encontro com Deus. Eu fiz o meu encontro com Deus há mais do que 20 anos atrás. E esse encontro com Deus mudou a minha vida. E a minha pergunta para você é: o que acontece? Você já teve esse encontro com Deus? O que muda? O que é transformado? O que é restaurado? O que acontece quando você tem um encontro com Deus? Então, algumas pessoas se encontram com Deus e elas abrem o seu coração. Esse é o melhor encontro que nós podemos ter com o Senhor. Abrir o coração para o Senhor vir e fazer morada. Mas outras se encontram com Deus e resistem à vontade de Deus. Alguns saem transformados. Outros continuam exatamente como estavam. Alguns têm a vida totalmente alinhada com o Senhor. Outros continuam fazendo a sua própria vontade. Então a diferença não está no poder de Deus. A diferença está na disposição do coração. Porque quando alguém se encontra com Deus, com o coração aberto, algo sempre muda. Primeiro ponto, e a primeira pessoa, o primeiro personagem bíblico que nós vamos falar hoje
é sobre Jacó. Quem aqui já ouviu falar de Jacó? Amém ou não amém? Eu creio que você já ouviu falar de Jacó. Nós já falamos bastante de Jacó, já ouvimos falar de Jacó. Se você está no seu plano de leitura diária da Bíblia, você já passou pela leitura lá em Gênesis, que fala de Jacó, e é deste homem que nós vamos talvez tirar o maior tempo dessa mensagem hoje à noite. Então, só para você entender um pouco da história de Jacó, Jacó era filho de quem? Muito bem, Jacó era filho de Isaac, né? Isaac, filho da promessa. Isaac era filho de quem? De Abraão. Eu derrubei água aqui, viu? Aleluia. Filho de Abraão. Por isso, Deus é conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quem está vivo aí, diga amém. Glória a Deus. Mexe a pessoa que está perto de você e diz assim, ó, te alegra, irmão. Glória a Deus. Preste atenção na mensagem aqui que você vai entender, em nome de Jesus. Então, Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Era conhecido assim no Velho Testamento inteiro, né? Mas nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, né? Nós nem somos judeus, éramos gentios e hoje somos filhos de Deus através da graça do seu Filho Jesus Cristo. Então, primeira coisa que nós aprendemos aqui com Jacó, tá? Jacó, ele aproveitou um momento de fraqueza do seu irmão Esaú e comprou o direito de primogenitura por um prato de comida. Primeira coisa que nós aprendemos com Jacó, não fazer errado. Por quê, pastor? Eu nunca comprei nada de ninguém por um prato de comida, né? Porque a pessoa estava fraca. Eu fui lá e ofereci algo, e um prato de comida, e conquistei algo dela. Glória a Deus por isso. Talvez você já pode ter feito quando uma pessoa está passando por uma situação difícil, em fraqueza, em situação vulnerável. Tem cuidado. Depois, com a ajuda de sua mãe, engana seu próprio pai Isaac, para receber a bênção que seria de Esaú. Olha essa coisa aqui boa que Jacó fez. Né? Boa que eu estou falando, tá, irmão? Expressão. A semeadura é algo real. Você crendo ou não crendo, aquilo que você semeia, você vai colher. E uma loucura, irmão. Acabou de ouvir eu falar aqui sobre Jacó, que pegou o irmão em um momento de fraqueza, um dia com fome, o irmão estava com a cabeça quente, no meio do sol, comida lá, uma lentilha, um cozido vermelho, e ali o irmão vem com fome e diz, Jacó, me dá um prato de comida. Jacó, né, aproveitou o momento e disse, eu te dou um prato de comida se tu me der a tua primogenitura, o direito de ter nascido primeiro, irmão. Olha que loucura. Aí você diz, graças a Deus eu fiz isso com o meu irmão. Gente, mas nós somos meio malos às vezes no negócio. Nós somos meio jacosados às vezes, viu? Como assim, pastor? Eu até falei aqui no primeiro culto, a gente tem a mania de querer sempre se dar bem nas coisas, sim ou não? Sim, irmão. Né? Às vezes está lá o pobre, esse dia eu estava em casa, passou um senhor vendendo din-din, irmão. Fazia tempo que eu não fazia um din-din. Quem é esse bolinho aqui, irmão? Né? Só se você não fosse cearense, né, irmão? Seja honesto, né? E aí ainda era de coco, irmão. Ainda de coco queimado. Não era gourmet não, viu? Gourmet é mais caro. Mas esse era o din-din normal, de R$2 e tal. E às vezes, irmão, tem uma pessoa vendendo algo, e aí você vai lá. E qual é a nossa tendência? Nós somos tendenciosos o quê? Quê? Baixa o preço. Tá lá o senhor meio dia vendendo din-din, irmão. Aí você fala, quanto é o din-din? R$2, né? E você fala, pô, me dá logo 10, né? Porque meio-dia, cada um
4 pessoas lá em casa, cada um chupa 2, eu chupo 3 ou 4, né? Me dá logo 10 aí, irmão. Quanto é que dá? Né? R$20, né? 10 vezes 2 é 20, não. 2 vezes 10, aleluia. Amém ou não amém? Aí, qual é a nossa tendência? Deixa por 15. É ou não é? É ou não é? É, irmão. Sabe o que é isso? É se aproveitar de uma pessoa em meio à sua fraqueza. O cara meio-dia em ponto, meu irmão, ele deixa até por 12. É certo isso, sim ou não? Não é, irmão. Aí você chega dentro de casa, às vezes, aqui não tem isso não, irmão, em nome de Jesus. Mas às vezes o cara entra dentro de casa, os meninos estão lá dele e fala, era 20, comprei por 15, aprende aí, mulher. Aprende o quê, Jesus? Quem está entendendo? É, meu irmão, porque quem semeia um dia chega a sua vez. Não é muito mais bacana, legal, você falar, quanto é? R$2? Poxa, como tá barato. Quanto é 20? R$20? Toma mais 5. Por você já ter quase 60 anos, tá vendendo de meio-dia, meu irmão. Quantos estão aí, né, vivendo negócio de auxílio, não quer trabalhar, o cara meio-dia em ponto, vendendo din-din. Quem tá entendendo? Amém ou não amém? Então, às vezes, vai aparecendo, a gente vai ficando meio jacosado, dependendo do que é. E às vezes você passa por uma situação difícil, pastor, por que eu estou passando por isso? O cara culto, meu irmão, no mês. Pastor, um dia eu até chorei orando. E foi mesmo, irmão. O cara semeou a vida inteira coisas ruins e não quer colher. Eu vou lhe dizer uma coisa, não fica com raiva de mim, não. Se tem uma certeza, é que você vai colher. Mesmo com Deus, pastor, fica chateado não, meu irmão. Mesmo com Jesus, você vai colher. Você não plantou? Qual é a diferença, pastor? A diferença é que com Jesus, irmão, tudo fica mais fácil. Porque com Jesus você sabe, eu vou passar por isso aqui, porque eu entendo que lá atrás eu pisei na bola. Quem está entendendo? Lá atrás eu errei. Por que eu não vou pagar pelo meu erro? Eu tenho que pagar por isso. É um processo de transformação. Vocês estão conscientes, aleluia. Então Jacó, ele precisou fugir de casa, irmão. Por quê? Porque o irmão dele ficou bala. Poxa, esse cara roubou tudo que era meu. Jacó foi um cara louco, irmão. Daqui a pouco nós entramos mais. Então, ele saiu fora, ficou longe da família de todo mundo. Lá em Gênesis 32, já a gente chega lá, você vai ver a história de Jacó voltando para casa. Mas do ir para o voltar, meu irmão, existiu aí um período na vida dele que não foi fácil. Foi um período bem difícil, um período fugindo, um período sendo oprimido, um período sendo enganado. Ele foi colher aquilo que ele tinha semeado. Gênesis 32, versículo 24, diz assim, ó. Que Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que pôs a lutar com ele até o amanhecer. Isso aqui na volta, tá, queridos? Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, eu peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Amém, queridos? É interessante você entender algo, né? Vamos contextualizar aqui bem rapidinho, porque eu creio que todo mundo sabe a história de Jacó. Jacó é aquele cara que nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, colocaram, foi crescendo. Jacó, a Bíblia diz que ele foi criado em tendas, né? Jacó, ele era o filhinho da mamãe. Mas o Esaú, que era o irmão dele, era o filhinho do
do papai. E todo homem, presta atenção, você que é pai, irmão, todo homem, ele gosta, ele tem o desejo de ser firmado e afirmado pelo seu pai. Todo homem. Né? Nesse quesito, o Isaac deu uma pisada de bola com Jacó. Mas, porém, todavia, né, a mãe de Jacó criou ele com aquela proteção que só a mãe sabe dar. E o pai tem que intervir muitas vezes. Quem está entendendo? Amém ou não amém? Glória a Deus. E aí Jacó, ele começa a sua caminhada, né, da forma dele, a mãe dele da mesma forma. E o primogênito era o que seria o quê? Abençoado, né? O primogênito que iria receber a herança, o primogênito que ia ser o cabeça da família. Mas Jacó, ele queria ser o primogênito, irmão. O menino, gente, cara, você já viajou ou é só eu que sou doido mesmo? Você imagina dois bebês, porque um bebezinho, né, gente, ele não tem tanta... Parece aquela coisinha, gente. Eu tenho doido que nasce aquela coisinha. O menino já nasceu agarrado aqui, irmão, olha, no calcanhar do outro. Que loucura, né? E aí começa a desenrolar a vida de Jacó e de Esaú. No entanto, havia uma promessa na vida de Jacó. Quem já leu a história sabe. Porque o Senhor fala com a mãe dele, diz assim, ó, dentro de ti existe o quê? Está quebrando o pau aí dentro, mas o mais novo vai o quê? Vai reinar sobre o mais velho. Amém ou não amém? Gente, a promessa já tinha. Isso é loucura, irmão, porque a promessa já existia. E quando a mãe vê Esaú despontando, quando a mãe vê Esaú rompendo, quando a mãe vê que Esaú tinha a bênção e o privilégio do pai, poxa, é ele mesmo. Porque o Esaú era, irmão, o Esaú era punk, o Esaú era guerreiro, o Esaú era arco e flecha, o Esaú ia caçar, trazia o bicho aqui nas costas, rebolava lá no meio da tribo, era carne para uma semana. O Jacó estava lá, meu irmão, cozinhando, aleluia, um cozidozinho de lentilha, um negócio que não tem gosto de nada, meu irmão. Quem gosta de comer lentilha, irmão? Meu Deus. Quem gosta de comer carne? Amém ou não amém? Meu Deus, o cara chega com um prato de lentilha cozido. E um churrasco de picanha. Ô menino, para me gostar esse Esaú, meu Deus. É ou não é? Esaú era desbravador. Quando a mãe viu aquilo, meu Deus, o Jacó disse, eu vou dar uma força aqui ao Senhor. Porque tem que ser o primogênito. Então, chega o Esaú cansado, ele já pegou aqui a bênção da primogenitude. Agora é comigo aqui. Sou eu. O primogênito agora sou eu. O cara queria ser ainda, não era tempo, mas queria ser. E aí vai passando o tempo, o pai dele, velho, cego, deitado talvez numa cama, diz, agora eu vou abençoar o meu filho mais velho, porque a bênção está sobre ele. Rapaz do céu, você não sabe o que eles fizeram. A mãe dele ouviu a conversa, foi lá, disse, olha meu filho, veste aí uma roupa do teu irmão. Disfarça a tua voz. Esaú tinha uma voz grossa, não. Bom dia, pai. O Jacó era mais manso. Oi, pai. Aquela coisa mais leve. E aí disfarça a voz, vou fazer-lhe um carneiro. Gente do céu, olha o que eles fizeram. O pai dele mandou ele caçar o Esaú. Ele pegou o carneiro do pai, que não era dele, mentiu pro velho, botou um couro nas mãos, nos braços, para dizer que era peludo. E o pai disse, rapaz, você não parece com Esaú, o pobre cego, né? Olha a loucura da mentira, gente. Você não parece com a voz dele, não. Não, mas sou. Aí ele tentou disfarçar, né? Sou eu, pai. Depois vinha para cá para me dar um cheiro. Ele pegou a roupa de quem? O irmão dele, meu irmão. Naquela época não tinha sabão como tem hoje. Então a roupa não era tão bem lavada, né? Então tinha o cheiro realmente da pessoa que vestia. Então quando ele cheirou, poxa, realmente é o cheiro do meu filho. Gente, ele abençoou
tudo, e aí foi embora. Quando o irmão dele chegou, disse, infeliz, viu? Agora eu mato esse desgraçado. Irmão, o que a Bíblia diz? Quando vem de Deus, vem em paz, sim ou não? Não tem dúvida, irmão, vem em paz. Olha o desmanteiro que esse cara se envolveu. Isso aí foi a história de Jacó. Jacó foi embora, fugido. E dessa ida para a volta, irmão, se passou mais de 20 anos. Foi para a casa do tio, foi enganado, maracutaia vai, maracutaia vem. E aí ele decide voltar. Quando ele decide voltar, ele volta com o coração cheio de dor, cheio de dúvida, cheio de tristeza. E a minha pergunta hoje também para você, se não precisa me responder, mas quando você passa por um momento de dor, qual é a sua reação? Quando você passa por um momento difícil na sua vida, o que você faz? O interessante é que quando Jacó está passando por esse momento tão difícil, porque ele está vindo e ele diz assim, ele bota uns batedores na frente, vão na frente ver o que está acontecendo, porque Jacó saiu pobre, mas voltou rico, irmão. Amém ou não amém? Ele diz assim, no caminho indo, Deus aparece para ele, ele fala, olha, Senhor, se o Senhor me abençoar, e eu não passar fome, necessidade, de tudo que o Senhor me der, eu vou dar o quê? Diga assim, dízimo. Não, fala com fé, irmão, pelo amor de Deus, diga assim, dízimo. E assim ele fez, irmão. Tentaram enrolar ele de todo jeito, mas um homem fiel a Deus, nos seus dízimos, Deus o abençoou, volta rico, cheio de camelo, vaca, bode, carneiro, tudo. Vem uma galera com ele, trabalhador, vem os seus 12 filhos, 11 filhos, vem com ele. E aí ele manda os batedores na frente, quando ele descobre lá, se vê o irmão dele receber ele, irmão. Olha que bênção, o irmão que há mais de 20 anos, ele não via, o irmão que há mais de 20 anos, ele não abraçava. E o irmão dele vem, sabe com o quê? Com uma comitiva, tocando flautas, tamborins e um bolo de aniversário. Foi assim ou não foi? Não, meu irmão, vem com 400 guerreiros. Aí imagina o Jacó, rapaz, agora eu vou pagar. Porque quem planta, colhe. O que Jacó fez? Ele foi orar, gente. Foi fazer isso aqui que nós acabamos de ler em Gênesis. Ele foi orar, foi buscar a Deus, foi se aprofundar no Senhor, né? Buscar a Deus. Porque quando alguém está em dor, querido, você não deve se aprofundar em coisas erradas. Tem muita gente que está até servindo a Jesus, mas quando vem o dia mal, a pessoa se afasta, irmão. Quando vem o dia mal, volta para o álcool, muitas vezes. Quando vem o dia mal, cai no mundo das drogas. Quando vem o dia mal, aí briga direto, cai na prostituição, volta, cai no adultério. Quando vem o dia mal, a pessoa vai procurar aquilo que um dia já fez, ou se aprofundar em coisas talvez que nunca nem fez. Por conta do dia de dor. Dia de dor não é dia de se aprofundar em pecado, mas de buscar ao Senhor. Foi isso que Jacó fez, se aprofundou, buscou ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus muda o seu nome, Deus transforma. Eles têm ali uma conversa muito séria. E a minha pergunta para você é, você acha que Deus sabia ou não sabia o nome de Jacó? Sim ou não? Claro que sabia, gente. Pastor, então por que ele pergunta o nome de Jacó? Qual é o seu nome, se ele sabia o nome de Jacó? Porque ele queria justamente esse confronto, irmão. Se Deus chega para você hoje e pergunta qual é o seu nome, talvez nós vamos vestir algo, daqui a pouco eu vou falar, nós vamos vestir uma capa que não nos pertence, nós vamos falar algo que nós não somos. Então, quando Deus pergunta para Jacó qual é o seu nome, ela é justamente confrontando quem ele era de verdade, porque com Deus não adianta mentir, irmão. Com Deus não tem status, não tem Instagram, não tem piada. Com Deus ou é ou não é, não tem o que ser feito. E é claro que Deus sabia quem era Jacó, mas Deus gostaria, Deus fez com que Jacó falasse verdadeiramente quem ele era, porque ele não era a pessoa que ele queria ser naquele momento. Porque ele tomou atitudes que não foi atitudes que o Senhor ordenou ou deu uma direção para ele tomar.
Então, justamente foi nesse momento que Deus disse: olha, como é o teu nome? Ele poderia ter dito: meu nome é Jacó. Saí da casa de meu pai, de minha mãe. Mudava até a voz, não tem? Saí da casa de meu pai e da minha mãe. Foi para a casa do meu tio. Bandido aquele meu tio. Tentou me enganar, mas o Senhor me prosperou. Mudou 10 vezes o meu salário. E o Senhor me prosperou. Aleluia! O que ele disse? Sou eu mesmo. Eu sou o Jacó. O cara que enrolou o irmão. Eu sou o Jacó. O cara que passou a perna no pai. Que roubou, que pegou a ovelha do pai. Eu sou o Jacó, que enganou um cego. Eu sou o Jacó, que fui lá para a casa do meu tio, fugido. Eu sou Jacó, que quis dar uma de Deus, tomar frente daquilo que não competia a mim fazer, eu quis fazer. Eu, Jacó, que preciso da tua bênção. Quem está entendendo? Porque é muito mais fácil. Esses dias eu falei com um casal, estava passando por um problema, tive que ir na casa deles pela manhã, antes de trabalhar, e o casal muito furioso, marido furioso, valente, igual um siri dentro de uma lata. E cheguei lá, uma cena feia, e ele brabo ainda. A mulher chorando, totalmente tola. E eu fui conversar com ele. Comecei a conversar, e eu falei assim para ele: rapaz, tu é valente, só! Vai ser um leão. O leão do circo, morrendo de fome. Uau! Digo, é mesmo, é. Digo, por que tu não pegou essa tua força todinha, essa tua ira, essa tua raiva todinha, e foi orar, repreendendo o demônio da tua vida, da tua casa, da tua família. Porque aí a tua mulher tinha ligado para mim vir aqui, te chamando tu de doido. Vala, meu Deus, pastor, o homem está repreendendo aqui o diabo dentro de casa, disse que eu estava endemoniada. Era muito mais bonito aqui eu vim conversar, tu repreendendo o demônio, do que uma esculhambação nessa daqui. É ou não é? Aí ele começou a chorar. É mesmo. Por que eu não pensei nisso? Mas às vezes, querido, nós somos tão bons para fazer o que é errado e tão ruins para fazer o que é certo. Sim ou não? E é no momento de dor que a natureza vai fluir, irmão. É no momento de dor que realmente nós vamos mostrar quem nós somos. Porque quando tudo está bom, irmão, tudo está bom, nós damos glória. Sim ou não? Aleluia. Não falta nada, o negócio está fluindo, todo mundo com saúde. Nem a gripe pega. É uma bênção, não é? Não gripar essa época. Nem a gripe pega, então está maravilhoso, irmão. Agora, quando o negócio sai do controle, qual é a nossa reação diante de Deus? Então é isso que o Senhor quis que Jacó colocasse para fora. Será que não existem áreas na sua vida que você não precisa que seja mudada por Deus? Será que você não é a pessoa que muitas vezes sempre tem problema e coloca a culpa nos outros? Porque tem pessoas que onde vai tem problema, irmão. Onde vai, ele tem um problema. E sempre tem alguém para ele jogar a culpa. Problema no casamento, quem é a culpa? Outro. Nunca é dele. Pai, pastor, eu sei que eu estou errado, mas essa mulher que tu me deste está arrependida, eu não, né? Mas é a síndrome, né? Adâmica, irmão. É a síndrome adâmica. Pessoas no trabalho, eu conheço gente que não para no emprego, irmão. Todo emprego que ele arruma, ele é perseguido. Nem o Valdomiro Santiago é perseguido, nem ele.
Rapaz do céu. Que foi? Irmão, como é que está o emprego? Tá uma vez? Já saí. Que foi? É para o gerente. Pensa assim, meu irmão, a gente sabe nem que tu existe. Não, porque eu estou pastor do céu. Você fica, meu Deus do céu. Será que o problema é todos os empregos, irmão? Será que o problema é onde a pessoa vive? Ou é necessário essa pessoa entrar em Peniel? Jesus me ajuda, o problema não tem esse cara, sou eu. Né? Não tem aquele louvor desse cara, sou eu, né? Só que esse cara sou eu, não é para dizer que o cara é bom, não, irmão. É para dizer que é ruim. Esse cara sou eu, Jesus. Cheio de problemas, cheio de trauma, cheio de confusão. Sabe? A pessoa que aquela pessoa não leva desaforo para casa. Meu irmão, quem trabalha, tanto faz ser de empregado como patrão, meu irmão. Tem que engolir, não tem jeito não, meu filho. Ou então, né, vai dessa para uma melhor, meu filho. Porque estando aqui na terra não tem jeito. Tem cliente, não, mas eu tenho um negócio próprio, tem cliente, meu Deus do céu. Só Jesus na causa. Não é fácil. A gente precisa ver, rever, em nome de Jesus. Será que aquilo que a tua mulher reclama de você é direto? A mulher gosta de falar isso, né? Será que não era para você já ter mudado, irmão? Será que não é Deus que está tocando ali? Homem, pelo amor de Deus, faz isso. Aí você fica, né? Bala. Ou o negócio para o homem ficar valente é quando a mulher chama atenção. Eu não sei se é só eu lá em casa. Mas tem uma coisa, amigo. A maioria das vezes a mulher está certa, viu? Mas para nós não dar uma de mole, né? Aí nós, tá pensando o quê? Aí quando vai orar, Jesus diz, por que tu não troca a lâmpada, cara? A mulher não já falou 50 vezes, meu irmão. Por que não pinta esse muro? Por que não faz isso? Está esperando o quê? Te alerta, varão. Não vou falar dos homens não, porque onde foi culto das mulheres, né? As mulheres estão com crédito aí, aleluia. Vocês estão entendendo, queridos? Amém ou não amém? A gente tem que parar com esse negócio, irmão, de jeitinho brasileiro, sabe? A gente tem que acabar com esse negócio em nome de Jesus. De verdade mesmo, querido. E Deus lhe fala, o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Sabe o que significa Israel, querido? É aquele que segura, Jacó, aquele que segura no calcanhar. Jacó significa isso. Vai ter várias versões, né, que você vai ouvir aí, mas do hebraico é mais ou menos isso aí que significa. E Israel, aquele que luta com Deus, ou príncipe de Deus. E quando você escuta as mulheres, chega, suspira, né? Um príncipe, né? Eu casei com um príncipe, mas veio Shrek lá para cá. E quando você escuta falar de príncipe, irmão, quando a Bíblia fala de príncipe, falando do príncipe lá de Hollywood, não está falando do príncipe da Disney, não. Sabe o que significa príncipe aqui biblicamente falando? Tá? Significa é aquele que se esforça. É aquele que não desiste, é aquele que persevera, é aquele que está pronto para viver, para dar sua vida pela sua família, para ter uma vida em Deus, com Deus. Quem está entendendo? Talvez, mulher, você está com um príncipe de casa e achando que está com Shrek, mas não está. Está lá com um marido trabalhador, um marido que está lutando, que está perseverando, que está querendo, que está desbravando, e muitas vezes você não valoriza, que é algo que não existe, irmão. Não existe esse negócio, em nome de Jesus, não existe. Casamento é algo que é construído, é uma aliança sua com Deus e também com o seu cônjuge. Então Deus lhe fala, o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Então na cultura bíblica você vê por várias vezes Deus mudando o nome de pessoas. Vamos ver aqui o nome de algumas pessoas que Deus mudou. Eu vou falar o primeiro e você fala o segundo, tá? Então Abraão passou a ser
Sarai passou a ser Simão, Jacó. Então isso era algo que acontecia. Você vê várias vezes isso aí acontecendo na Bíblia, gente, de verdade mesmo. Deus muda a identidade da pessoa. Então Jacó já havia lutado com situações, pessoas e circunstâncias. Ele luta com Deus, mas esta luta não é uma luta de rebeldia. É uma luta de confronto. É uma luta de vitória. Mas vitória em quê? Transformação interna, querido. Amém? Transformação interna. É uma luta de perseverança. Quando nós ouvimos que Jacó luta com Deus, entenda algo, querido. Às vezes a pessoa acha, rapaz, Jacó pegou Deus, deu um mata-leão ali, e ele abençoa, não abençoa. Aí Deus ficou sem fôlego, bateu aqui, ó. Eu abençoo. Não, irmão, não foi assim, não. Quem é pai aí, diga amém. Né? Quem aqui já lutou com seu filhozinho, criancinha, que ele vinha lutar com você aqui na perna, aí você derrubava assim, ó. Aí ele vinha de novo agarrar com a perna aqui, você... É a mesma luta, irmão. De Jacó com Deus. Já ele lutando aqui, Deus... Vamos ver até que hora. Vamos ver. Se ele percebe... Aí ele... Aí levantava de novo. A Bíblia diz, sabe o quê, queridos? Que quando amanheceu o dia, estava para amanhecer o dia, Jacó estava lutando, irmão. Mas diz que aquele homem, na representação talvez de Jesus, tocou. Fez o quê? E a sua coxa foi deslocada. Imagina um tabefe, irmão. É tanto que o próprio Jacó fala, está aqui no versículo. Rapaz, eu estava com Deus. Ele fala aqui. E eu não morri. Ele ficou impressionado. Por quê? Porque o normal seria o quê? Ter morrido, ter aguentado, de verdade. O Senhor poupa a vida dele, né? Então a vida de Jacó mudou quando ele deixou de se agarrar às coisas desta vida e passou a se agarrar a Deus. Antes se agarrava ao calcanhar de um homem, agora ele se agarra à presença de Deus. Antes ele buscava algo das pessoas, agora ele busca algo de Deus. Então nós observamos que Jacó passa uma vida atrás da bênção, irmão. Agora, sabe o que é interessante? Vamos trazer isso aqui para a nossa realidade em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o Senhor já conquistou para nós todas as coisas nas regiões. Amém ou não amém? A Bíblia diz que nós somos escolhidos de Deus, irmão. Isso é muito forte. A Bíblia nos chama de povo de Deus. A Bíblia diz que sobre as nossas vidas existe um sacerdócio. Isso é muito forte, de verdade mesmo. Nós, como cristãos, precisamos entender isso. Sobre a vida de Jacó existia já uma promessa. Sobre a sua vida já existia uma promessa. Porque a mesma palavra diz, sabe o que para mim e para você? Ainda quando você era uniforme, eu já te conhecia. Foi o que ele fez com Jacó. Ainda quando estava no ventre da mãe, ainda quando ainda não tinha uma forma, o Senhor já tinha um plano, um projeto para a vida dele. Pastor, quer dizer que Esaú ia ser uma pessoa ruim? Jacó, ele tinha que ter esperado. Não, irmão, Deus ia fazer do jeito dele. Deus ia fazer acontecer da forma dele. Mas Jacó colocou os pés pelas mãos. Quantos de nós não colocamos os pés pelas mãos e atrasamos o plano e o projeto de Deus para a minha vida? Todos nós, quando nascemos, sem sombra de dúvida, irmão, o Senhor tem algo para as nossas vidas. A palavra de Deus fala muito claro. Olha, se vocês que são coisa ruim, vocês dão coisas boas para os filhos de vocês, e ainda continua, né? Se o teu filho te pedir um pão, tu dá uma pedra para ele comer, como é essa pedra? O bicho tufo que é mordente. Quem faz isso? Se o teu filho te pedir um peixe, você dá uma serpente para ele comer, a serpente, uma cobra. Quem que faz isso? E o Senhor fala, se vocês que são maus, vocês sabem dar coisas boas dádivas para os filhos de vocês, vocês imaginam eu. Sabe qual é o problema, irmão? Às vezes nós queremos colocar Deus como ser humano. Queremos colocar Deus dentro do nosso mundo caído, porque esse mundo que nós vivemos hoje
E guarde isso no seu coração. É uma das coisas que eu mais tenho falado esses dias, irmão. Nós vivemos em um mundo caído, irmão. Esse aqui não é o mundo de Deus. Não é o mundo de Deus, irmão. Esse aqui é o mundo adâmico, é um mundo caído. O mundo jaz do maligno. Mas Jesus disse, sabe o que tem de bom? Porque eu venci o mundo. Você pode aplaudir a Jesus por isso, querido? Então, esse encontro, ele redefine a forma como a sua história seria conhecida. Você pode ler depois, né? Eu creio que você já leu. Mas eu quero dizer uma coisa, alguns pontos para frisar aqui da vida de Jacó, para chegar aqui na vida de dois homens de Deus, rapidamente. Então, sobre Jacó, já existia uma promessa sobre a sua vida. Deus tinha falado com a sua mãe. Então, ele já tinha algo que Deus ia realizar na vida dele, irmão. Deus já tem uma promessa sobre a sua vida, sim ou não? Sim ou não? Sim, irmão. Sem sombra de dúvida, Deus tem uma promessa sobre a tua vida. Nós estamos agora num projeto Casas de Paz. Deus tem acrescentado, e nós temos ouvido tantos testemunhos. Eu tenho ido nas casas de paz, tenho tentado ir pelo menos 2 às vezes no mesmo dia, mas não dá, né? Porque não são muitas. Eu me ir todas, né? E eu conversava com um irmão, ele falou, pastor, é tão maravilhoso e é tão impactante, porque tem pessoas indo para a minha casa de paz, ele abriu uma casa de paz, né? E ele falou, tem pessoas indo para a minha casa de paz que eu já chamei várias vezes para ir para a célula. Várias vezes para ir para a célula. A pessoa nunca foi na célula que eu congrego. Mas aí eu abri agora a casa de paz e aquela pessoa que nunca foi para a célula está indo agora para a minha casa de paz. Gente, isso é fantástico. Amém ou não amém? Então, às vezes, nós precisamos entender isso, irmão. Tem algo que Deus só vai fazer através da tua vida. Entenda algo. O nosso Deus, ele não tem plano B. Aquilo que Deus te chamou para fazer, só você vai fazer. Pastor, a obra de Deus para? Não para, irmão. Outra pessoa pode levantar e pode fazer. Mas aquilo que você ia fazer, com a qualidade, com o jeito que você ia fazer, só você vai fazer. Amém ou não amém? Então, trazendo isso, nós precisamos entender algo. Existe sim, irmão, algo de Deus para a tua vida. O nosso Deus não quer que ninguém se perca. Está claro isso na palavra dele. Jacó queria comprar a bênção, irmão. Mas sabe o que é mais louco? A bênção já era dele. Parece ou não parece às vezes com a gente, irmão? A Bíblia diz, sabe o quê? Sê tu uma bênção, irmão. E aí nós queremos que os outros sejam a bênção para nos abençoar. Mas a Bíblia diz, sê tu. A Bíblia diz que a bênção vai correr atrás de tu, varão. Atrás de você. Amém ou não amém? A Bíblia diz que onde tu colocar a planta dos teus pés, Deus vai te dar por herança. E aí você, aleluia, glória a Deus, amém, irmão. Mas não é só vindo no culto, não, meu filho. Porque você constrói quem você é no secreto, irmão. É dentro de casa. Você constrói quem você é na tua oração, no teu TSD. Você constrói quem você é a paixão pela palavra, é a paixão por Jesus. Você é quem você é em Cristo Jesus quando você cresce lá no secreto. Porque quando sai para fora, aí Deus te respalda. Porque aí sim, meu irmão, ele te dá por herança. Aí sim você vai fluindo, vai crescendo em Cristo Jesus, não em você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então nós precisamos entender isso, irmão, de verdade, sabe? Que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Então nós queremos muito ser parecidos, irmãos, com os outros. Com os outros. Como é que Deus faz algo na minha vida? Se eu me parecer com o outro, a bênção que Deus tem para a tua vida é tua. Vou repetir. A bênção que Deus tem para a tua vida é tua. Quando Deus chega para Jacó, diz, qual é o teu nome, Jacó? Como é que tu se chama? Você sabe que tem pessoas
que não gostam nem de falar, nem de lembrar de quem ele era no passado. Porque vai trazer traumas que muitas vezes ele não quer lembrar. Vai trazer feridas que ele não quer nem restaurar, que ele não quer abrir, porque vai sangrar. Porque é uma ferida ainda, não é uma cicatriz. Eu já conversei com pessoas de quase 60 anos de idade que já tem neto, que tem traumas do pai ainda. É porque meu pai preferia muito mais o meu irmão do que eu. Para com isso em nome de Jesus, meu irmão. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, meu irmão. Eu preciso me resolver com Deus. Porque se Deus não é suficiente para mim, eu vou ter que vestir a roupa do meu irmão, meu irmão. Quem está entendendo? Eu vou ter que me disfarçar de Esaú. Eu vou ter que pegar algo que não me pertencia para mim ser aceito. E não é isso que Deus quer. Deus te conhece pelo teu nome. Deus sabe o que Ele tem para a tua vida. Não queira ser aquilo que você não é. Não queira ter aquilo que você não pode ter. Mas flua naquilo que Deus te entregou. Amém ou não amém? É isso que eu e você precisamos entender. Então nós vamos seguir disfarçar de uma outra pessoa. Para com isso em nome de Jesus. Sabe qual é o maior problema que nós temos, irmão? É que nós inventamos um homem imaginário, e esse homem imaginário Deus não vai ouvir. Porque você projeta alguém que você não é. E Deus sabe quem você é. Deus é aquele filme, irmão. Eu sei o que você fez no verão passado. Nem vem que não tem. Eu te conheço. Baixa a bola, rapaz. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Coca-Cola nem é bom, né, irmão? Agora nós só bebe água, nós somos fit. Eu estava numa casa de pai. Fala o seu nome, uma coisa que você gosta. Eu digo, meu nome é Evandro, eu gosto de salada. E todo mundo, Eu digo, rapaz, eu estou muito molinho. Eu digo, irmão, nós precisamos andar por fé. Amém ou não amém? Eu declarei uma palavra de fé, irmãos. Então o problema de Jacó, que nunca foi com o irmão. O problema de Jacó, irmãos, era com ele mesmo. Ele precisava se resolver com Deus. Porque a partir do momento que ele tem um encontro com Deus, a vida dele é transformada. A partir do momento que Deus entra na vida dele, aquilo que faltava deixou de faltar. A partir do momento que ele fala, bota para fora aquilo que ele era. Ah, meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa, que eu acredito, tá? De verdade, irmão. Posso lhe perguntar agora, você ouvindo que eu acabei de falar, qual é o seu nome? Talvez você diga, é isso, é aquilo, pá. Mas sabe o que eu acredito que Deus fez com Jacó? Deus não mudou o nome de Jacó. Deus só falou o nome que Deus tinha dado para ele quando ele estava no ventre da mãe dele. Deus só falou, olha, você não nasceu para andar por cauda, mas você nasceu para andar por cabeça. Eu já te gerei para você ser príncipe. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Pastor, isso vale para nós, vale ou não vale? Porque a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Se nós somos Deus, nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Rapaz do céu, então todas as coisas são possíveis àqueles que... Irmão, nós só precisamos entender e trazer à existência aquilo que não existe. Porque o que é fé? É o firme fundamento, sim ou não? Das coisas que não se... Mas que você crê que já é real, irmão. Você crê que já é real. Ande por fé, irmão, não por aquilo que você vê, porque você pode se decepcionar. Aleluia. Então, independente, irmão, do que você tenha vivido na sua história, porque muitas vezes nós temos pais que são para lá de Bagdá, né, irmão? Louco, gera trauma. Às vezes você passa por feridas, você passa por situações na sua vida que só você e Deus sabem o que você passou. Mas eu quero te falar algo da parte do Senhor, irmão. Em nome de Jesus, seja livre. Seja livre, meu irmão. Viva o melhor de Deus, amém? Pastor, é difícil, você não sabe o que eu passei, não sei mesmo não, meu irmão. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é o príncipe da paz. Viva a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento.
para finalizarmos, já pode até subir aqui o Ministério do Louvor, nós vamos ver aqui a história rapidamente aqui de Gideão. Então Jacó era um cara que queria ser aquilo que ainda não era. Gideão, lá em Juízes, capítulo 6, no versículo 2, você vai ver a história dele aí, e o 6 inteiro, isso é muito boa. Eu não vou falar aqui, não vou ler, mas depois você pode ler na sua casa. Mas Gideão é um cara que foi chamado, e quando aparece para ele, né, fala assim, varão, valente e valoroso. E aí Gideão está malhando trigo no lagar. A gente sabe, você já ouviu essa história, eu creio, que lagar era um lugar onde se pisava as uvas, então era úmido, não era um lugar de malhar trigo malha no sol, mas por conta dos midianitas estavam ali escondidos, malhando trigo, e quando chamam ele de valente, eu acredito que ele olha para o outro assim, ó. Quem está aqui comigo? Peraí. Aí não tinha ninguém. Rapaz, você errou o endereço, anjo. Porque eu sou medroso. E aí o anjo, não, você é valente, você não está entendendo. Não, eu não sou valente. O senhor não está entendendo. Eu estou malhando trigo aqui no lagar. Nós estamos sendo escravizados pelos midianitas. Nós estamos passando por um sacrifício. Eu vou levar aqui esse trigo pisado, molhado, fazer uma farofa, um pão louco, para os meus filhos comer, porque eu estou com medo. E eu creio que o anjo falou, olha, tu é valente, tu é valente, tu é valente. E ele sem acreditar que era alguém valente, até aquilo começar a entrar, penetrar no coração dele, porque nós precisamos acreditar naquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Amém ou não amém? Gente do céu, se você crê naquilo que a palavra de Deus fala de você, ninguém te para. Ninguém te para, irmão, de verdade mesmo, em todas as áreas da sua vida. É claro e evidente que existe um processo, é claro e evidente que muitas vezes você vai ter que entrar lá em Peniel, você vai ter que lutar, você vai ter que brigar, você vai ter que declarar, você vai ter que talvez gritar, mas se você continuar firme e fiel na palavra do Senhor, Deus vai te exaltar, não por conta de você, mas para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Amém, queridos? Então, muitas vezes, nós se enxergamos como Gideão. Deus disse, olha, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E fazendo um estudo profundo, irmão, sobre todas as coisas, sabe o que significa? Todas as coisas. Então, se é tudo, é tudo. Pastor, por que o negócio não está fluindo? Eu não sei. Mas se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Então vai acontecer, não conforme a sua vontade, mas conforme a vontade de Deus. E sabe o que acontece? Você vê Gideão tomando posse de quem ele é, através de muita luta, muita dúvida, mas tomando posse de quem ele é e vencendo uma guerra gigantesca, irmão. Apenas com 300 pessoas. Então é algo fantástico. Jacó queria ser aquilo que ele não era. Gideão, Deus já disse que ele era. Mas a sua baixa estima era tão profunda que ele não acreditava nem naquilo que Deus dizia que ele era. E um terceiro aqui, Pedro, que tem um encontro que revela um novo propósito para a sua vida. Certo momento, Pedro está pescando. Depois você pode ler na sua casa melhor, lá em Lucas. Pedro está pescando. E Pedro era um pescador, né? Estava pescando. E Jesus aparece ali na beira do lago. Ele passou a noite pescando. E aí Jesus tá lá na beira e falou, olha, pega essa rede aí, joga ela pro outro lado do barco. Rapaz do céu, Pedro era profissional, né? Pós-graduado em pescaria. E aí Pedro falou assim, rapaz, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa, eu sou pescador.
e tu é um mestre da lei, tu é um professor, né? Então, assim, eu entendo de pesca, tu entende de Deus, de ensinamento. Então vamos fazer o seguinte, cada um no seu quadrado. Foi isso que Pedro falou, sim ou não? Não. Pedro olhou para ele, eu acredito que o Pedrão é Pedrão, né, irmão? Acho que olhou para ele assim, meio que duvidou. Mas, rapaz, um caba desse mandando eu vir pescar, por isso que eu sou bêbado. Mas ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou lançar a rede sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. E a Bíblia diz que ele lançou a rede. Meu irmão, o barco quase vira. Era peixe. Era peixe. E ele nem esperou, irmão, o barco se aproximar do lago, da beira ali do lago. Ele já pulou daquele barco. E a Bíblia diz que ali ele se prostra aos pés de Jesus e diz, olha, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Olha a diferença, irmão. Jacó passou por umas situações, Gideão por outras, mas com Pedro, ele já entendeu a santidade do Senhor. Nós precisamos entender algo da parte de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz, sabe o que para mim e para você? Sede santo, porque o Senhor é santo. Na hora que ele se aproxima de Jesus, ele entendeu que ele precisava de Deus. Ele entendeu que ele precisava de arrependimento. Ele entendeu que precisava ser santificado através de Jesus. Então nós vemos Jacó com a sua identidade transformada, Gideão com a sua visão da vida, de quem ele era, totalmente transformado, e Pedro, que agora o Senhor diz assim, ó, Pedro, tu não vai mais ser pescador de peixe, tu me segue, que a partir de agora tu vai pescar homem, Pedro. Tu vai ser um ganhador de vidas. Tu vai ser usado para transformar e restaurar pessoas. Fique de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Entendendo essa mensagem, querido. Lá em 2 Coríntios 5:17 diz assim, ó. Bota esse versículo aí, por favor, querido. Bota aí. Vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3. Assim. E é isso que Deus tem para a tua vida, para a minha vida. Tudo novo. Tudo novo. Deixa para trás o pecado. Deixa para trás a acusação. Deixa para trás aquilo que o diabo diz que você é. Porque toda e qualquer acusação vem do diabo, irmão. Porque o nosso Deus não é Deus, o Espírito Santo jamais vai entrar no teu coração dizendo você está condenado ao inferno, não. Ele vai falar contigo, filho, muda, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus, em nome de Jesus.